Como vimos, a Lei 4.320/64 ela trouxe uma grande inovação ao permitir que a contabilidade realizasse registros da execução orçamentária. A informação orçamentária continuou sendo importante para a decisão dos gestores de finanças públicas no Brasil, só que havia uma necessidade de incrementar essa informação. Ou seja, você tinha, por exemplo, algumas obrigações que eram assumidas pelo governo ao longo de diversos anos, décadas à frente, e sob o foco orçamentário, você só registra os desembolsos referentes àquela obrigação em determinado exercício. Ou seja, para cada exercício tem que haver uma previsão orçamentária dos desembolsos de uma operação de crédito, de um empréstimo que o governo contraiu por 20 anos à frente, por exemplo. Então, se perdia a noção do todo, ou seja, o quanto que aquela obrigação assumida pelo governo comprometeu gerações futuras. A informação orçamentária, ela observa o princípio da anualidade, ou seja, você vai observar as suas receitas e suas despesas dentro de um exercício financeiro. A contabilidade patrimonial, ao entrar em cena desde 2008, como nós vimos na linha do tempo, ela trouxe outras informações, ou seja, quando o governo incorre em uma obrigação que vai perdurar ao longo de 20 anos, por exemplo, você registra aquele passivo, ou seja, aquela obrigação no momento presente, e isso já passa a constar do balanço patrimonial do ente da federação. O orçamento registraria somente os desembolsos em cada exercício, mas a contabilidade patrimonial registra aquela obrigação ao longo dos anos e o quanto que ela vai comprometer de gerações futuras. Então, em relação à transição da contabilidade orçamentária para a contabilidade patrimonial, nós damos um nome a esse processo de convergência aos padrões internacionais. Por quê? Para transitar para a contabilidade patrimonial, nós precisamos ter um padrão. Que padrão seguir? No caso do Brasil, a opção foi pelo padrão das International Public Sector Accounting Standards, ou seja, IPSAS, na sigla em inglês, que são as normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pela IFAC. Essas normas elas estão sendo convergidas no Brasil por meio do Conselho Federal de Contabilidade e da Secretaria do Tesouro Nacional, e elas vão ser o nosso padrão a ser observado naquela linha do tempo até 2024. E é importante frisar também que hoje o Brasil ele tem uma cadeira na discussão dessas normas internacionais de contabilidade do setor público. Eu tenho a honra de participar e de representar o Brasil nesse Conselho das Normas Internacionais que se discute com outros representantes do mundo e com alguns observadores como o Banco Mundial, BID, Fundo Monetário Internacional, IOSCO, Intosai, que congrega os tribunais de contas de todos os países, na discussão dessas normas. Cada norma dura, em média, 4 anos de discussões até que ela seja editada finalmente. Aproveitando essa expertise internacional, nós estamos implantando essas normas no Brasil e participando ativamente do processo de construção dessas normas. E em relação aos benefícios do processo de convergência, é importante a gente citar alguns pontos, alguns principais pontos. O primeiro deles, nós já citamos o alinhamento às boas práticas internacionais. Nós temos cerca de 80 países que implementaram as IPSAS ou estão em vias de implementar as IPSAS, dentre eles o Brasil. Isso vai permitir uma comparabilidade significativa entre esses países. A União Europeia, hoje em dia, ela também há planos de ter um marco normativo contábil próprio e a principal referência será as IPSAS. Então, além do alinhamento às boas práticas internacionais, nós podemos citar um aprimoramento das estatísticas fiscais. Hoje em dia, as estatísticas fiscais construídas no âmbito do Tesouro Nacional e também do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, eles são baseados na informação contábil gerada pelos entes da federação. Então, ao aprimorar essas informações, a gente vai ter estatísticas fiscais de melhor qualidade. Nós vamos conseguir, de fato, fazer uma transição também para os padrões de estatísticas como o que foi definido pelo Fundo Monetário Internacional. Outro ponto é o planejamento fiscal. Quando a gente deu aquele exemplo de que as obrigações elas serão registradas, mesmo que sejam contraídas ao longo de vários anos, elas serão devidamente registradas pela contabilidade, a gente faz com que haja um planejamento fiscal mais efetivo, para que o tomador de decisão, para que o gestor de finanças públicas, ele saiba exatamente qual o comprometimento das suas receitas em períodos futuros, o que não é controlado de maneira mais abrangente pelo orçamento. Outro ponto, a avaliação integral do patrimônio.
Hoje em dia, o que nós vimos na federação, em nossas experiências, é que alguns entes da federação não registram os seus ativos, ou seja, quanto que vale o edifício sede do Ministério da Fazenda, por exemplo, né? Quanto que vale o edifício sede de um Tribunal de Contas, né? Geralmente esses bens eles não são registrados pela contabilidade. Com a transição às normas internacionais, eles passarão a ser registrados. O gestor também vai ter a noção exata de todos os bens, direitos e obrigações que aquela entidade possui em determinado momento. Além disso, a questão da transparência e do controle social, a implantação do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, o SICONF. Esse sistema ele não só coleta as informações dos entes da federação, mas disponibiliza essas informações para qualquer cidadão que queira consultar. E hoje em dia o SICONF é a única base de informações federativas. Então tudo aquilo que se vê em outros sites que publicam informações dos entes federados, da União, dos estados e dos municípios, a base é a mesma, é o SICONF. O que muda é a forma de apresentar esses dados. Vocês podem observar que sempre tem uma citação ao SICONF em cada um desses portais que trazem dados de entes da federação. E congregando tudo isso, a melhoria do gasto público, né? Ou seja, quando você tem informações contábeis mais consistentes, você avalia, você registra todos os seus bens, direitos e obrigações, a sua depreciação, acompanha o valor dos seus bens patrimoniais ao longo do tempo, né? Ou seja, a gente vai ter uma avaliação muito precisa daqui a algum tempo de quanto que é o custo por aluno nas universidades federais, por exemplo, quanto que é o custo por leito de hospitais públicos. Tudo isso vai ser possível com essa implantação da contabilidade patrimonial. Um dos grandes desafios da contabilidade hoje é justamente fornecer informações de qualidade, né? Em relação aos dados que o Tesouro Nacional coleta dos entes da federação e disponibiliza para a sociedade em geral, para pesquisas acadêmicas, para trabalhos de universidades e para controles exercidos pelos tribunais de contas, nós não conseguimos ainda assegurar a qualidade porque essas informações são declaratórias. À medida que nós transitarmos para uma contabilidade mais focada em padrões internacionais, com regras mais claras e mais abrangentes, a gente vai conseguir aprimorar essa qualidade da informação. Quem vai ser o principal beneficiado desse aprimoramento da contabilidade será de fato o cidadão. O cidadão ele vai conseguir acessar os portais, não só do Tesouro Nacional, mas de outras entidades que disponibilizam esses dados e saber que aqueles dados têm confiabilidade. Com isso, de fato, acho que a contabilidade é um dos principais instrumentos relacionados à gestão fiscal e tem um papel importante também em educação fiscal.